O Via Justiça de hoje fala sobre a justiça restaurativa no Brasil. Nossas convidadas, a juíza Flávia Birchall, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e a advogada Camila Félix, da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Segundo o CNJ, apenas 6 dos 27 tribunais de justiça têm normas sobre justiça restaurativa no país. O Conselho aprovou uma resolução com base em regras da ONU para difundir a prática no Poder Judiciário. Primeiro vamos explicar o que é a justiça restaurativa, quais são seus objetivos e princípios, o que se busca na restauração, doutora Camila. Olá, Carlos, é um prazer estar aqui. Olá, doutora Flávia, também é um prazer estar aqui com a senhora. Bem, a justiça restaurativa, na verdade, ela busca a conscientização e a valorização da figura da vítima, do ofendido e de toda a sociedade. Com isso, ela aproxima todas as partes para que haja uma regeneração daquela conduta, daquele fato criminoso em si. Por que apenas, eu pergunto para a senhora, doutora Flávia, por que apenas 6 dos 27 tribunais de justiça têm normas sobre o tema? Isso significa que essa justiça não foi bem aceita pelo judiciário? O sistema de justiça brasileiro é compatível com o ideário da justiça restaurativa? Claro que é. A questão toda é porque é uma justiça nova, né? Ela tem apenas uma década que está mais ou menos aplicando no Brasil e é uma mudança de paradigma. São valores diferentes que estão sendo aplicados agora e que, com isso, a dificuldade das pessoas aceitarem, dos juristas aceitarem essa nova ideia sobre justiça, né, faz com que poucas pessoas comecem a aplicar. Mas isso a longo prazo, é claro, que todos os tribunais estarão aplicando, com certeza. Doutora Camila, como explicar a participação da ONU na defesa da justiça restaurativa? Na verdade, o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais. Então, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ele editou várias resoluções e em 2002 ele trouxe algumas disciplinas onde que o país propondo a dissipação dessas normas e aí, com isso, o Brasil adotou esse sistema e trouxe para ele também. Isso significa, por exemplo, que cada tribunal tinha uma prática diferente do outro tribunal sobre justiça restaurativa? Na verdade, o que acontece é que os países, os estados em si, cada um coloca a sua forma de mediação da forma que entende ser melhor. A Brasília adota diferente, Rio Grande do Sul adota diferente, mas o cerne da questão é igual para todos. Entendeu? O cerne, que é a conscientização e a valorização daqueles atores daquele processo, é igual para todos os tribunais. Vamos agora para um Povo Fala. A pergunta é o seguinte: será que colocar frente a frente o criminoso e a vítima é uma medida eficiente? O Povo Fala em Belo Horizonte. É a primeira parte do processo de reformar a relação criminoso e restaurar o que ele fez. Isso é muito importante e que a vítima sinta que há uma restauração dessa pessoa. O importante seria, esse caso, realmente a vítima, se o autor devolvesse para a vítima, né, o prejuízo que ela causou. Né? Mas, por outro lado, tem um constrangimento, né, causado em colocar uma vítima perto do autor ali, e isso aí, com certeza, a vítima vai ficar com medo. Né? Isso pode, inclusive, comprometer para outros roubos, que sabendo que pode depois haver um tipo de compensação, você entendeu? Eu não concordo. As situações são muito diversas, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas humildes ficam muito prejudicadas. Eu acho que elas têm poder aquisitivo melhor, entendeu? Não é dado o mesmo tratamento às pessoas humildes. É importante essa reconciliação, mas ela não ser vista por ele, né? Porque depois ela pode ser, né, ter ameaças, né? Traz esse benefício muito mais na conscientização de quem comete o crime, né? Porque às vezes por ele ter um contato às vezes só com a justiça, talvez não tenha o peso da ação dele, né? Do que ele ter que enfrentar, às vezes pedir um perdão, entender o mal que ele causou. Doutora Flávia, qual que é a visão da senhora sobre a fala popular? A senhora viu ali que tem vozes divergentes, não concordam com a justiça restaurativa. É o que eu te falei, a dificuldade, né, é uma coisa nova que ainda está sendo implantada.
A grande dificuldade que a gente tem, primeiro, que tem que sempre colocar que a justiça restaurativa, ela só pode ser implantada, ela só vai ser aplicada quando as partes, voluntariamente, as partes têm que aderir ao programa voluntariamente, né? E elas vão ser preparadas para isso. Ninguém vai ser colocado, né? A vítima não vai ser colocada na frente do ofensor do nada, né? Nós vamos preparar, né? Tem técnicos que foram preparados, estudados, né? Pessoas estudam para isso e vai preparar uma parte, preparar a outra, para então colocar uma na frente da outra para conversar e chegar a esse consenso, o que a vítima entende que é necessário para reparar aquele dano que foi causado a ela e o ofensor entender o que ele causou, aquela ação dele causou à vítima, para então eles conversarem e chegar a um consenso do que tem que ser feito para reparar aquela vítima daquele mal que foi feito. Quem realiza a justiça restaurativa? Pergunto ainda para a senhora, doutora Flávia, qual é o papel do juiz togado na aplicação dessa justiça? O juiz não participa diretamente digamos, desse círculo restaurativo, que na realidade a gente faz um círculo para realizar essa justiça restaurativa. Nós temos um projeto hoje já em andamento há quase 4 anos no Juizado Especial Criminal aqui de Belo Horizonte, e quando o juiz ou o promotor ou o defensor percebe que aquele caso é caso específico de justiça restaurativa, né, durante a audiência preliminar, a audiência de conciliação que nós temos no juizado, é chamado, o setor psicossocial nosso participa daquela audiência, nós sensibilizamos as partes da necessidade de participar do projeto e então o processo é encaminhado para o setor psicossocial para que as nossas técnicas chamem as partes e façam o trabalho no próprio setor psicossocial. Doutora Camila, o mediador tem que ter formação jurídica? Não, nem sempre ele vai ter uma formação jurídica, né? É preciso que ele tenha uma formação técnica, que ele compreenda aquela situação, que ele seja uma pessoa apta a estar lidando com aquela situação que verdadeiramente é uma situação adversa. Então, o mediador ele tem como fundamento a imparcialidade, ele deve prezar pela oralidade das partes, cada pessoa participante, cada ator que está participando ali, seja a vítima, seja os familiares, seja o ofensor, a figura do ofensor, a figura da sociedade, todos, o mediador tem que ter o feeling de estar ouvindo todas as partes. A vítima ela tem de ser reparada pelo que sofreu? Qual que seria essa reparação? Na verdade, a reparação ela é das mais diversas, né? Ela pode ser a reparação pecuniária, né, pelo dano material causado, ela pode ser por um pedido de desculpa. Na verdade, as partes, elas compõem esse acordo. O interessante da justiça restaurativa é isso, não é a figura, não é uma oferta do promotor, não é uma oferta do juiz, diverge do artigo 74, que é a composição civil prevista na Lei 9.099. Então, as partes entre elas, através do diálogo proporcionado entre elas, é que vão chegar nessa composição de reparação. E a principal reparação é a questão da conscientização do ofensor. Doutora Flávia, na relação vítima-agressor, o que se busca é a reconciliação, estimulando o perdão da vítima e o arrependimento do agressor. Mas pode o Estado obrigar a isso? Não, na justiça restaurativa é justamente isso, é a voluntariedade das partes. Só as partes querendo é que vai acontecer um acordo entre elas. Não tem, se uma delas, mesmo durante o curso do processo, durante o curso da justiça restaurativa, falar assim, não quero mais fazer parte desse projeto. Aí o processo para, né, aquele projeto, né, desiste e o processo volta a andar normalmente dentro da justiça retributiva normal e pronto, acaba o projeto. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Vamos ver a justiça de hoje e a justiça restaurativa no Brasil. O CNJ normatizou, com base em regras da ONU, a prática dessa justiça pelo Poder Judiciário no país. Participam do programa a juíza Flávia Birchel, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e a advogada Camila Félix, da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Doutora Camila, qual é a concepção do crime na justiça restaurativa?
como ela reavalia o fenômeno criminológico? Na justiça restaurativa existe uma inversão de conceitualização. Então, ela diverge no sentido de que a justiça retributiva, ela visa a violação de lei. Então, ela visa a violação daquele tipo legal determinado no Código Penal e bem como nas outras legislações extravagantes. E pune, né? E pune, e pune. É uma dor que ela causa, né? Ela rebate aquele fato delituoso com uma outra dor, dizer, a outra Estado pessoa. punindo, Estado punindo. Na justiça restaurativa, não. Aquela violação, ela é uma violação entre pessoas, entre partes. Então, ela conscientiza, através do círculo restaurativo, qual que foi o papel de cada pessoa ali. Qual que foi o papel da sociedade, qual que foi o papel da vítima, qual que foi o papel do ofensor. Então, ela conscientiza que muitas das vezes não justifica o fato, mas que alguns fatores levaram aquele fato criminoso a acontecer. Então, ela inverte essa visão. Doutora Flávia, como compreender o ofensor, como guiá-lo para os objetivos da justiça restaurativa? Você vai trabalhar, né? Essas pessoas preparadas vão trabalhar com ele para que ele entenda aquela ação dele, né? O que gerou naquela vítima, né? O que aconteceu quando ele praticou aquele ato, o que aconteceu, principalmente ao ouvir a vítima. Na hora que ele ouve a versão da vítima, o que aconteceu para ela, ele vai ter ideia do que aquele ato aconteceu e vai se responsabilizar sobre isso. E aí é que se consegue, né, começar a pensar na reparação do dano. Ele se coloca, então, no lugar da vítima? Isso, essa exatamente. Compreensão que começa a colocar no lugar do outro para ver né, se eu estivesse no outro lugar, como eu sentiria aquele ato, né, comigo. Mas né? Como que ele vai ser responsabilizado? No caso que a doutora Camila falou da justiça retributiva, é a pena. É a pena que vem. E no caso da restaurativa? Aí vai ser um acordo da vítima. O que para a vítima é importante, qual o ato, né? A vítima vai falar para ela o que aquilo é importante para ela que seja dado para ela de retorno daquele crime, né, digamos assim. A gente tem que entender, Carlos, que às vezes é um pedido de desculpa. Desculpa. Às vezes a vítima está tão sufocada, ela está tão apavorada com aquela situação, que ela quer tão somente entender o que aconteceu, por que foi ela escolhida, por que foi com ela, o que ela fez para que gerasse isso. Então, por isso que a justiça restaurativa, nesse diálogo, essa informalidade, essa troca de informações entre as pessoas, é importante. É bom colocar uma coisa, que hoje, por enquanto, no Brasil, principalmente aqui em Minas, no Tribunal de Minas, nós estamos fazendo a justiça restaurativa nos crimes de menor potencial ofensivo. Isso. Talvez isso seja importante colocar. Então, nós estamos fazendo isso, a justiça restaurativa, ela é feita hoje nos crimes de problema de vizinhança, nos problemas de, por exemplo, perturbação de sossego, num crime de uma lesão leve, de uma ameaça, nos cuidados, por exemplo, com o idoso. Então, você vai reparar como você vai cuidar daquele idoso. Então, qual que é a solução? Como você vai cuidar? Quem vai cuidar? Vai chamar um cuidador? Os irmãos vão dividir o cuidado com aquele idoso? Na perturbação do sossego, quem que vai ser? Ou é uma ameaça, é uma calúnia, uma difamação, vai pedir desculpa, vai retratar aquilo que você fez. Curioso, só um pedido de desculpa chega a resolver? Muitas vezes costuma resolver. Ou então a pessoa quer que você se retrate. Ah, não, você falou mal de mim em tal lugar, então você vai naquele lugar, ou você vai colocar um pedido de desculpa e vai colocar, afixar na porta do prédio. Entendeu? Algumas coisas que são para aquela pessoa que sofreu dano, né, aquilo é importante. Então, isso que vai ser conversado naquele círculo restaurativo. Eu pergunto para a senhora, doutora Camila, quais medidas devem ser tomadas que projetem efeitos para o futuro da vítima? Bem, primeira medida que tem que ser tomada é essa questão desse amparo correto da mediação. Então, o mediador, é necessário que ele tenha essa consciência, esse tecnicismo ao tratar das vítimas, sem valorizar um em detrimento do outro. Então, é importante que as pessoas estejam equiparadas. Não existe a figura de que somente o ofensor, ele fala, né? Assim como existe na justiça retributiva, onde existe a amplitude do diálogo somente do ofensor, né? O que não acontece na justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela
ela alimenta o diálogo e equipara as duas figuras de forma iguais. A vítima tem fala também, né? E isso já fomenta nela essa possibilidade dela superar essa dor, superar essa mágoa, porque o diálogo ele vai propiciar isso. É como uma briga de irmãos, onde o pai pega e fala assim, vamos conversar. É mais ou menos por aí. Vamos conversar. O que está acontecendo com você, o que está acontecendo com você. Então vamos entrar aqui num acordo. O facilitador entra nessa questão. Ele vai, né, deixar que um fale, depois o outro fale, e com isso, né, vai empoderando as partes e elas vão se sentindo importantes, que o problema de todas elas é tão importante quanto o da outra. Quer dizer, as partes, elas mesmas decidem a confusão, né? Isso, hora nenhuma o facilitador sugere alguma coisa ou fala nada, dá a elas qualquer opinião sobre aquele assunto. Então a justiça restaurativa, seria correto dizer, ela empodera, tanto o agressor quanto a vítima. Todos os dois. Agora a senhora disse, doutora Flávia, eu entendi isso, a justiça restaurativa é só para crimes de menor potencial ofensivo? Não, ela pode ser aplicada também nos crimes mais graves. Só que aí nós temos que lembrar o seguinte, nos crimes mais graves, você vai aplicar também a justiça retributiva. Hora nenhuma ele vai deixar de ser aplicada a pena que é devida na justiça retributiva. Mas vai também ser feita a reconstrução dos laços. Mas aplica as duas coisas juntas. Na justiça de menor potencial ofensivo, nos crimes de menor potencial ofensivo, digamos que a gente pode aplicar apenas a justiça restaurativa. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a decisão do CNJ de normatizar a prática da justiça restaurativa com base em regras da ONU. Participando do programa, a juíza Flávia Birchow, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e a advogada Camila Félix, da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de Minas Gerais. Gostaria que as senhoras falassem agora sobre a história da justiça restaurativa, quando ela começou a ser realizada no Brasil, o que levou o judiciário a adotá-la, como que esta prática surgiu no mundo. Doutora Camila. Bem, a prática surgiu na década de 70, né, por meio de um artigo derivado do exterior, e ela foi difundida, como eu disse, porque o país ele é signatário de tratados e convenções. Então, há mais ou menos 10 anos, ele foi aplicado aqui no nosso país, mas ele ainda está engatinhando, o procedimento ainda está engatinhando. Tem muita coisa ainda para poder acontecer. O que, por exemplo, que poderia ser feito para acontecer? Aqui no Brasil, né, só começando assim, né, retroagindo um pouquinho, no Brasil nós começamos com essa prática, foi um projeto do Ministério da Justiça, há um pouco mais de 10 anos, onde começaram com 3 projetos pilotos, em São Caetano do Sul, em São Paulo, né, no Rio Grande do Sul, todos dois com a questão da criança e do adolescente, e em Brasília com o Juizado Especial Criminal também. Os 3 foram os projetos pilotos, deve ter sido há 11 ou 12 anos atrás, mais ou menos. E aqui em Minas nós começamos mais ou menos há 4 anos, em 2012, no Juizado Especial Criminal e também na Vara da Infância. No Juizado Especial, eu sou a coordenadora do projeto da Justiça Restaurativa, nós estamos funcionando de mais ou menos 4 anos, com um resultado positivo, graças a Deus, uma média de acordo, na média de 40%, com resultados positivos, né, da Justiça Restaurativa. E o que a gente pode falar, a pergunta, né, o que ainda não foi feito, né, o que pode ser feito ainda, que a Justiça Restaurativa, nós estávamos conversando durante o intervalo, ela pode ser aplicada, sim, em crimes de maior potencial ofensivo, né, mas isso no Brasil ainda não tem notícia, né, da aplicação dela, porque ela é um pouco mais difícil de aplicar. Ainda acho que nós temos que começar ainda por degraus. Vamos aplicar ainda nos crimes de menor potencial ofensivo, na Vara da Infância, que é possível aplicar na Vara da Infância e Juventude. O ECA nos dá essa possibilidade de aplicar tanto na fase judicial como na fase pré-processual, né, nas escolas, nos conselhos tutelares. É possível a gente fazer essa justiça restaurativa também com isso, né? E com isso abrangendo todos os tipos de crime, né?
não deixando de esquecer, né, não deixando de falar, claro, sempre, que a pena vai ser aplicada também nos crimes mais graves e vai fazer concomitantemente a justiça restaurativa, né, e é uma coisa que a gente tem que acreditar, porque você pode aplicar uma pena em crimes mais graves e também fazer a restauração dos laços. Para a vítima isso é muito importante. Eu acho que pensar que a vítima ter, né, aquele bem dela que foi ofendido restaurado e também ter uma pena aplicada num crime grave, né, somou as duas coisas. Mas, doutora Flávia, se o ofensor, nesse caso, né, ele sabe que ele vai ser responsabilizado, ele vai querer fazer a justiça restaurativa? Se ele vai ter que cumprir uma pena na justiça retributiva? É a questão da sensibilização. Ele entender uma coisa, ele ser punido por uma pena, com uma pena, sem que ele pense ou imagine por que ele está sendo punido. Ele vai ser punido e é igualzinho uma conta matemática, né? Normalmente, se você pensar uma pessoa, quando ele aplica uma pena, ele cumpre uma pena, ele aplicou a pena, eu cumpri 3 anos, 10 anos de cadeia, o que for, né? Eu acabei, fechei aquela pena, acabou, zerei e comecei de novo. Né? É uma questão matemática, não teve a responsabilização. Então, ele vai cometer outro crime. Então, a justiça restaurativa vai ajudar, inclusive, nisso. Se eu conseguir que ele entenda que precisa de pensar e repensar sobre aquela pena, aquele crime que ele cometeu, com certeza, né, ele não vai, na hora que ele acabar de cumprir a pena que ele tem também, né, fazer as duas coisas, ele não vai cometer outro crime. Como ela é uma justiça que visa a conscientização, nos casos, por exemplo, de violência doméstica, né, também, onde que provavelmente, né, muitas das vezes o homem ele tem uma agressividade muito grande e esse círculo restaurativo, ele faz esse trabalho todo de conscientização, de elaboração, junto à família, junto às partes, esse diálogo proporcionado, muitas das vezes promove até a cura da pessoa. Então, esse trabalho todo psicológico que é tratado, terapêutico que é tratado, promove essa cura e esse restabelecimento desse indivíduo. Então, nesse sentido, é possível, muito bem visto isso, que as duas áreas trabalhem juntos para que ele não volte a delinquir, para que ele não volte a cometer outros crimes. Quer dizer, doutora Flávia, a justiça restaurativa, ela busca reconciliação, vamos dizer assim. Isso. Né? Mas há uma diferença entre a justiça restaurativa e a técnica e a conciliação, não é isso? Tem. Tem uma diferença. Entre a conciliação e mediação, né? Isso. E a justiça restaurativa tem uma diferença muito grande, que é, tanto a conciliação quanto a mediação é feito entre as partes, né? Então, eu tive um problema com você, nós dois vamos resolver, né, através do mediador também, né? Como a terceira pessoa vai nos ajudar a resolver aquele problema que nós tivemos. A justiça restaurativa, esse mediador vai participar também, mas além de nós dois, é possível chamar uma terceira pessoa, um parente, um amigo, qualquer pessoa que tenha alguma ascendência sobre um de nós ou sobre nós dois, que vai nos ajudar a resolver esse problema. Então, um caso de uma briga entre irmãos, eu posso chamar um pai, um filho, um sobrinho, um tio, que tem alguma forma de conversar todo mundo junto, né? Ou seja, a gente chamar a sociedade para resolver tudo também. A gente está chegando ao final do programa. 30 segundos para suas considerações finais, doutora Camila. É importante salientar que a justiça restaurativa, ela não é obrigatória, ela não gera qualquer tipo de prejuízo no processo penal que estiver tramitando, não existe qualquer vinculação, se não for tido êxito naquela roda de restauração, ele não pode sopesar a pena aplicada. Então, essas informações, elas são de suma importância para que os cidadãos, eles queiram participar, tendo em vista que não vai haver qualquer tipo de prejuízo processual. No mais, muito obrigada pela participação, obrigada Obrigada, senhora, pela presença. E agora as considerações finais da senhora, doutora Flávia. A justiça restaurativa é uma mudança de paradigma, né? Então, nós temos que investir e acreditar na ideia que nós podemos fazer coisas melhores do que estão aí. E é o que a gente espera com o projeto que nós estamos no Juizado Especial Criminal, é fazer um trabalho diferente. O Juizado Especial Criminal acredita nisso e nós estamos investindo nessa ideia da justiça restaurativa. E, mais uma vez, agradecer o convite de participação e poder divulgar essa ideia. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Fale com a AMAGES pelo endereço eletrônico que está aí no seu vídeo. Até o nosso próximo encontro.